inclusive lá nesse Congresso atual, que se caírem de 4, como é, professor? Não. Não levanta nem com guindaste, volta à posição dos ancestrais. Vamos lá. Sem demérito aos asininos. Sim, sempre. Sem demérito aos asininos. Já temos, Nájila, a Raniele. Raniele Veloso ao vivo de Brasília. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. TSE com novo comando, hein, Ari? É manchete da Raniele, novo comando no Tribunal Superior Eleitoral, Ari. Nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia condena, abre aspas, algoritmo do ódio e diz que vírus quer ganho econômico, financeiro, político e eleitoral. Sessão concorridíssima de posse, solenidade, na verdade, Raniele Veloso. Amadeu, lotação no plenário do TSE ontem à noite. 300 convidados foram prestigiar a segunda posse de Carmen Lúcia como presidente do TSE. Ela já tinha assumido, no biênio 2012 e 2013 e agora novamente frente a uma eleição municipal. Carmen Lúcia, ela elogiou bastante a atuação do ex-presidente Alexandre de Moraes, diz que a reação dele, frente ao que aconteceu em janeiro do ano passado e também nas eleições de 2022 foram importantes para a democracia. Também falou que o algoritmo do ódio senta-se à mesa dos brasileiros e criticou o que chamou de um ecossistema das plataformas, que é um desaforo tirânico contra a democracia. Vamos ver um trecho da fala da ministra. Distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. A segurança das urnas eletrônicas no Brasil e também do processo eleitoral, que o país vai passar, inclusive, por esse ano, coisa que foi garantida também pelo ex-presidente ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que foi bastante aplaudido, a gente tem um trecho aí, dos aplausos ao ex-presidente do TSE. Como uma das mais respeitadas publicistas brasileiras, é a única mulher da história do Brasil a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e agora, pela segunda vez, do Tribunal Superior Eleitoral, após o biênio de 2012 e 2013. Histórica defensora do Estado Democrático de Direito, histórica defensora contra a discriminação. Então, a passagem de Carmen Lúcia para Alexandre de Moraes, e eu percebi uma continuidade de Moraes para Carmen Lúcia nessa blindagem da democracia, professor Vila. Exato, Amadeu. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes teve um papel fundamental nas eleições presidenciais de 2022. Não foi fácil enfrentar o fogo cerrado do extremismo bolsonarista, milhares de fake news, ataque à sua família, inclusive agora, recentemente, voltamos a noticiar isso, pressões de todos os tipos, injúria, calúnia, difamação, e ele conseguiu com serenidade conduzir as eleições que foram muito tranquilas, acabaram sendo de 2022. 2023 continuaram os ataques contra o ministro Alexandre de Moraes
e também nesse ano. Eu acho que agora a ministra Carmen Lúcia, que como foi ressaltado muito bem pelo ministro Alexandre de Moraes, já presidiu o TSE e presidiu bem, assim como o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro do voto dela contra a censura, que ficou histórico. Nesse novo desafio, que é presidir o Tribunal Superior Eleitoral, ainda numa conjuntura política marcada pela turbulência, agora com a eleição municipal de 2024 e tendo o ministro Cássio Nunes Marques como o vice-presidente, que vai assumir a posteriori, porque é sempre uma rotatividade, a presidência do TSE e deve coincidir com as eleições de 2026, creio. Porque sempre quem preside o TSE é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que 3 deles são em rotatividade, vão para o TSE, 2 do STJ e 2 advogados com mandato de 2 anos. Então, o TSE é muito importante, devemos muito ao TSE a tranquilidade que tivemos no processo eleitoral último, que certamente teremos agora em 2024. Por favor, Guga, sua avaliação. Pois é, os recados foram dados ontem no discurso de posse da ministra Carmen Lúcia. Ela falou em algoritmo do ódio, ela, portanto, entende essa questão de se regulamentar a internet até para poder lidar com os algoritmos que acabam incitando ou levando a maior parte dos usuários daquela rede social para um discurso de ódio e de fake news. E isso acontece porque tem essa questão monetária. Esse tipo de notícia de sensacionalista que apela para a emoção, ela repercute muito mais. E eles querem sim prender, as redes sociais querem prender as pessoas na internet para faturar mais, é uma questão financeira. Então ela entende essa questão, ela vai lá e pontua, ela fala, entre aspas, no algoritmo do ódio. Ela também citou, como a gente mostrou, o desaforo tirânico das redes. Ela chama as redes de tirânicas, ela pontua que as redes precisam sim serem tratadas de uma maneira que o Estado possa lidar com elas, regulamentando, impondo barreiras, impondo multas. Ela vai, portanto, seguir, ao que tudo indica, a linha do Alexandre de Moraes. Ela diz que o medo não tem assento algum naquela casa de justiça. Ela, portanto, chama para a briga, fala que vai sim ir para cima e que não vai temer as represálias que virão, como aconteceu com Alexandre de Moraes. Ela fala que contra o vírus da mentira há o remédio da informação séria. Ela pontua que sim, que a gente tem que distinguir a fake news daqueles veículos que têm CPF, e ela preconiza esses veículos como informação séria. Então, a gente está vendo sim uma espécie de Alexandre de Moraes 2.0, uma ministra que sim, que estará ali à frente do TSE num momento muito delicado, mais uma eleição à vista. A gente ainda tem golpista que não se conformou com o resultado da última eleição. A próxima eleição ainda pode ter algum tipo de impacto por conta dessas narrativas contra as urnas. Então, precisa de alguém que tenha pulso firme, e é isso que ela está mostrando que terá ao assumir o TSE. E Carvalho? Olha, a impressão que eu tenho, Amadeu, é que a partir de agora, qualquer que seja o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai ter o desafio de estar sempre se atualizando. Por quê? O Luiz Fux, eu lembro muito bem que em 2018 nós trouxemos uma discussão aqui para o programa do combate às fake news. E o então presidente do TSE, nas eleições de 2018, disse: combate às fake news é minha prioridade. Você lembra? A gente mostrou um trecho do discurso dele. É minha prioridade. Agora, a presidente, aí isso permaneceu com Alexandre de Moraes. Agora, a presidente Carmen Lúcia tem um desafio ainda maior, porque fake news agora é jardim de infância. Agora é inteligência artificial, é deepfake, é manipulação de voz, de rosto, de semblante. E o que virá em 2026 com o ministro Nunes Marques? E o que virá em 2028, em 2030? Então, é uma luta que não vai cessar, não vai parar, a não ser que a gente queira comprometer a democracia e a lisura do processo eleitoral. Porque é uma escalada de tentativa de burlar, influenciar e determinar resultado eleitoral que, na minha opinião, começou com fake news, que agora já está ficando, entre aspas, ultrapassada, porque já está mais fácil rastrear e punir. Agora está na IA, e quando tiver ali
No nível que está da fake news, surgirão outros mecanismos. Eu não sou otimista em relação a isso. E por isso que a Justiça Eleitoral tem que andar rápido com esses mecanismos novos também de fiscalização, Apoliana. Primeiro, regulamentou pelo menos o uso de inteligência artificial, e a gente está falando especificamente do âmbito da eleição, claro, porque não dá para regulamentar de maneira mais ampla, esse é o papel do Congresso, que vai ficar com o Supremo Tribunal Federal mais na frente. Mas eu acho que está muito claro de que ao longo desse processo de ataque ao judiciário, de ataque ao processo eleitoral, o Alexandre de Moraes foi esse grande escudo para evitar que virasse realmente casa da mãe Joana, terra sem lei aqui no Brasil. Se teve um fortalecimento, cabe muito ao indivíduo Alexandre de Moraes. É bom que a ministra passe esse recado de que ela vai seguir na mesma toada, e com relação ao fato dela ser mulher, eu acho que também tem um ponto ruim, né? Já mudando aqui um pouco de assunto, que eu acho que os ataques à figura do Alexandre, que já aconteciam, vão se repetir à ministra, e agora com um toque de misoginia, com um toque de machismo. Isso eu já prevejo acontecer nas redes. O Alexandre é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. E eu aposto que a Carmen Lúcia vai dar continuidade, sendo também a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, para a realidade do Brasil hoje. Raniele Veloso, vamos falar agora sobre a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas. É outra manchete aí da Raniele, Ari, falando sobre a votação que deve acontecer hoje. A PEC das blusinhas será votada hoje no Senado. O ministro Haddad cobra coerência da chinesa Shein no debate sobre as taxas. Vamos lá, Raniele. Pois é, está marcado para hoje aqui no plenário do Senado Federal esse projeto de